Voltando aqui, pessoal. Acabou minha bateria, desculpa. Então, quando nós falamos de... mais pra frente, aqui. De divergências, é quando precisa se descobrir a natureza de onde está vindo aquele conflito. Cada um fala uma coisa, cada um fala de um jeito, e o líder não sabe por onde começar a pesquisar aquele conflito, porque os fatos que são passados pelas pessoas não podem ser considerados realmente pela razão das divergências que são colocadas. E às vezes nem todos têm acesso àquela informação que está sendo pesquisado naquele momento. O papel social. A posição do grupo pode influenciar a atitude das pessoas diante das situações, pressionando-as a assumirem uma certa posição, opinião e decisão. Fala-se que a forma que o grupo se posiciona pode influenciar, então, você assumir diante de algumas situações, pressões, uma certa posição que de repente não seria verídica, ou dar uma opinião que não é verdadeira, ou tomar uma decisão que realmente não seria a mais necessária naquele momento. Procura-se um líder. Vou ler isso aqui para vocês e eu quero que vocês pensem sobre isso. A tendência para a vida em grupo, bem como determinadas atitudes em relação à liderança, já eram conhecidas dos nossos antepassados. Êxopo, um dos primeiros psicólogos sociais e perito em relações humanas, contava uma história, sempre, que relatava alguns pontos importantes sobre o papel do líder colônia de rãs. Não satisfeita com a vida inútil que levaram, pediu a Júpiter que lhes dessem um rei. Júpiter, achando graça, jogou um tronco de madeira dentro do lago. Assustadas com o tremendo espanar das águas, as rãs fugiram em pânico. Passado o susto, porém aproximaram-se cautelosamente daquele tronco que havia caído no lago. Vendo que o enorme volume continuava imóvel, aproximaram-se mais. Acostumaram-se com a sua presença, acomodaram-se sobre ele e passaram a tratá-lo com desprezo. Não satisfeitas com o chefe manso, tornaram a pedir a Júpiter que lhes enviassem um líder. Mande-nos um rei que nos governe realmente, imploravam as rãs. Aborrecido com esses queixumes, Júpiter mandou uma cegonha, que portanto começou a engolir as rãs. Depois de alguns dias, as sobreviventes começaram a implorar a Júpiter que livrassem daquela praga. Diga-lhes, ordenou Júpiter Mercúrio, seu mensageiro, que são elas mesmas as culpadas do que está acontecendo. Quiseram um rei, arranjem-se agora como puderem. A história serve para ilustrar que as atitudes das rãs assemelham-se às humanas, ou seja, um determinado grupo pode se sentir insatisfeito quando a liderança é fraca, não faz presente, tronco rei. Pode tornar-se mais insatisfeito ainda quando a liderança é ainda devastadora e ineficaz, rei cegonha. Indivíduo que assume posições de liderança deve se preocupar com a sua equipe.
Muitas vezes nós vivemos em uma fase de zona de conforto. Temos um líder que é liberal ou um líder que é imóvel e nós acomodamos com aquilo. E aí a gente só consegue ver que aquilo está nos fazendo mal quando de repente começa a vir algum tipo de cobrança de uma outra parte. E aí então nós pedimos para que seja trocado o líder. E de repente pode ser que na troca desse líder venha um líder mais explosivo, um líder mais autoritário. E aí vem aquela velha frase: que saudade do líder que eu tinha. E nós, seres humanos, quando realmente não estamos satisfeitos com alguma liderança, independente de ser uma liderança fraca ou uma liderança autoritária demais, nós temos sim que falar, porque aquilo com certeza pode atrapalhar aí no nosso andamento dentro da equipe. Porém, que atitudes deve possuir o líder para ser eficiente? Lembra quando eu falei para vocês que, infelizmente, algumas empresas, elas colocam uma pessoa como líder e, infelizmente, a pessoa nem sabe o que é liderar algo ou alguém. Fica aí uma perguntinha para vocês, então. Que atitude deve possuir um líder? Como que ele deve ter a eficiência de liderar uma equipe? Que papel lhe cabe cumprir? Qual é então a missão do líder diante de uma equipe? Quais as habilidades que o líder deve possuir para ser um bom administrador? O que ele precisa saber fazer para ele poder administrar a sua equipe? Processo de comunicação. Comunicação é o processo pela qual se emite e se recebe uma mensagem. O que é uma mensagem? É tudo o que é comunicado. Uma informação, uma ideia, um sentimento. O objetivo da comunicação é influenciar o comportamento de quem recebe a mensagem. Quais são os elementos que compõem a comunicação? O emissor, receptor, a mensagem, por qual meio e a realimentação. Vamos lá então. Dentro de uma liderança, dentro de um grupo de gestor de pessoas, precisa haver a comunicação. Entende-se que comunicação, ela existe quando há uma pessoa que emite e há uma ou mais pessoas que recebem a mensagem. A mensagem, a gente pode pensar que é tudo que é comunicado. Por exemplo, uma informação que eu passo para alguém, uma ideia que eu dou para alguém, até um sentimento. De forma gestual, ela também pode ser propícia a uma mensagem. O maior objetivo da comunicação é influenciar, saber o comportamento de quem recebe essa mensagem. Emissor e receptor. O emissor comunica a mensagem e o receptor a recebe. O emissor e o receptor se servem de um meio para comunicar. Como eu falei para vocês lá atrás, eu tenho uma pessoa, uma mensagem, ela existe quando eu tenho alguém que comunica algo para alguém e eu tenho alguém que receba essa comunicação. Por qual meio que essa mensagem pode acontecer?
É todo o recurso utilizado para comunicar a mensagem. Exemplos de meio: o rádio, a televisão, o telefone, os jornais, relatórios, quadro de avisos, sistemas de alto-falantes, ordens orais e escritas e reuniões, entre outros. Esses são um dos meios, também podem existir mais, que existe a forma de comunicar a mensagem. Realimentação é a resposta do receptor, também chamada de feedback. A realimentação é necessária. O emissor precisa dela para saber se o receptor recebeu a mensagem, ou seja, eu emiti e eu tive um feedback do receptor, significa que ele recebeu a mensagem. Se a mensagem estava bem organizada, clara e precisa, ele vai me responder de acordo com aquilo que eu emiti. Se o meio de transmitir a mensagem foi o mais adequado, dependendo do que eu tenho que comunicar a alguém, eu preciso saber a forma de transmitir essa comunicação. Se o receptor interpretou a mensagem como era esperado, se ele entendeu exatamente aquilo que eu queria passar para ele como mensagem. A realimentação indica ao emissor se a comunicação surtiu o efeito que ele esperava. A realimentação é também conhecida pelo nome de retroalimentação, retorno, ou pelo nome em inglês que é feedback. Então, para finalizar, dentro de uma comunicação, eu tenho que ter alguém que emite, alguém que receba uma mensagem por um meio de comunicação e ter aí o feedback de que se foi entendido aquilo que foi passado.